Então, vamos começar o nosso encontro da tarde de hoje com a nossa leitura do Evangelho, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Esse é o início da passagem que, em seguida, Jesus vai falar da parábola do bom samaritano. É o início que tem essa introdução com a pergunta que o doutor da lei faz a Jesus, e Jesus responde tal qual a lei conhecida pelos fariseus. Amar o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Nas nossas reflexões nesse curso de autocura, nós estamos, de uma certa forma, dando foco àquela parte da frase que diz amar o próximo como você ama a você mesmo. E o processo de autocura é um processo de descobrimento, de identificação desse auto-amor. Porque a gente só consegue amar o próximo se nós nos amarmos em primeiro lugar. Então, em consonância com o que o Evangelho trouxe para nós vamos continuar com os estudos da tarde de hoje, fazendo a nossa oração. Procurando neste momento acalmar os nossos corações, deixar lá fora tudo que foi a tribulação, tudo que será a tribulação daqui a pouco, para estarmos aqui e agora, nesse momento de oração, em que procuramos retirar de nós, das nossas almas, as nossas melhores potências, para que possamos juntos dirigir os nossos corações a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, o divino amigo de todas as horas, a Joana de Ângeles, nossa querida mentora, instrutora de nossas tarefas, a toda espiritualidade amigo, mentores de cada um de nós que nos trouxeram a esta casa na tarde de hoje. Com os nossos corações gratos, estamos aqui, Senhor, para aprendermos um pouco mais sobre nós, sobre o sentido existencial, sobre estar vivo, sobre ter vida em abundância, para que essa vida que nos preencha possa se irradiar para todos que conosco conviverem. Graças a Deus. Boa tarde. Pessoal, não esqueçam da lista de presença, tá? Alguém ficou com alguma dúvida da aula passada? Quer que eu repita? Que a Jane fale mais alguma coisa? Na aula passada, na verdade, nós paramos no slide da psique, não foi? Isso, da estrutura da psique. Da estrutura da psique. Alguém quer que faça de novo? Quem lembra da estrutura da psique? Nem ensinei, não? Todo mundo esquecido. Que vocês comendo queijo demais? O pessoal diz que comer queijo faz esquecer, não é? Tem uns negócios assim? Então, vocês querem ou não querem? Querem que eu continue? Quer que volte? Quer que volte?
Então tá fazer bom. rapidinho, então, tá? Talvez não esteja aí, né, Jô? Não sei. É a 6, não é? É a 6, é isso mesmo. A próxima que eles... Não, quer fazer algum comentário sobre essa primeiro? Não. Vamos direto, pra então. próxima. Essa. Bom, então, só para termos didáticos, né, só para a gente organizar na nossa mente, para que a gente possa compreender, senão fica tudo muito solto, a gente fica muito perdido, né? E bem básicozinho, porque o propósito do autocura não é entrar nessa parte técnica, né, da psicologia, muito pelo contrário, é trabalhar os nossos sentimentos, as nossas questões, mas facilita essa estrutura, porque esses termos são muito utilizados nos livros todos da Joana. E como a gente vai falar disso o curso inteiro, quanto mais vocês estiverem familiarizados, na hora que bater o olho, já está aqui dentro, já está organizado, então por isso que é importante a gente resolver trazer, tá bom? A gente não costuma fazer isso durante o nosso curso, porque não é o propósito, mas esse a gente achou necessário, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem ali, olha, o consciente, a gente botou um sozinho simbolizando que está claro, né? Que a gente consegue enxergar, a gente consegue perceber. Então, a gente faz uma linha ali imaginária, né? Essa nuvenzinha meio azul clarinha é a psique, tá? E aí a gente colocou em cima esse consciente e embaixo o inconsciente, tá bom? Porque Jung percebe e ajuda a gente a entender dessa forma, tá? Dentro do consciente, a gente tem o ego, né, que é muito familiar para a gente, porque a gente costuma a ter esse ego até muito super desenvolvido, né, e a gente sabe que a gente precisa deixar ele um pouquinho de lado para que o self venha à tona, para que ele aqui comande, mas, geralmente, o que comanda todas as nossas reações é o ego. Então, quando alguém faz uma crítica para a gente, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Se defender. A gente não aceita a crítica. Por mais que a gente saiba até que a gente está certo, a gente deveria aceitar a crítica como uma forma de olhar para as nossas questões construtivamente. Bom, tudo bem, não acho que seja bem assim, mas deixa eu ver o que a pessoa está falando para ver se não tem algum ponto da minha história alguma razão, se ela não tem, né? Mas a gente já se arma logo para se defender. E a gente vai fazendo isso o tempo todo, porque o ego está ligado ao quê? Orgulho, egoísmo, que são as chagas da humanidade, como traz o nosso Evangelho. Então, enquanto a gente permanecer no orgulho, no egoísmo, a gente não consegue andar para frente, né? Então, essas são questões que a gente precisa perceber com urgência. E, espera aí, não vou me defender, não. Deixa eu primeiro pensar sobre isso. Qual é a melhor maneira de eu reagir, ou se preciso reagir, ou se preciso trabalhar mesmo o que está sendo trazido. Bom, aqui no inconsciente, o Jung ele divide inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, né? Nesse inconsciente pessoal, a gente vai trabalhar todas as nossas questões, né? Só nossas, a nossa história, o que a gente, o que tem muito de peculiar as nossas histórias. E no coletivo, a gente vai trabalhar as questões que são gerais. Então, lembra que a gente falou? O inconsciente coletivo, ele traz o quê? A história da humanidade dentro dele. Então, a gente sabe que tudo que contém na humanidade vem junto através desse inconsciente coletivo. Por quê? Eu posso não ter vivenciado aquela história, mas alguém que eu conheço vivenciou e aquela história chegou até a mim. Eu fiquei sabendo daquela história que acontece lá do outro lado do mundo e ela chegou até a mim, né? Então, assim, a gente tá sendo influenciado por todo esse coletivo. E isso a gente pensando muito basicamente, porque se a gente leva isso para o espiritismo,
o pensamento não tem barreira. As vibrações não têm barreiras. Se a gente entende nós como parte deste universo, aquilo que acontece lá do outro lado do mundo tem um impacto em mim. Por isso, esse inconsciente coletivo é tão forte e por isso a gente é tão influenciado por todo um pensamento que todas as pessoas acabam trazendo junto. Tá bom? Bom, dentro do consciente, a gente vai ter a persona, né? Então, Jane, eu não vou botar hoje eu na Berlinda, não, vou botar a Jane. Jane nasceu dentro de uma família, o nome foi dado de Jane Angelice, né? Tem tantos irmãos, depois ela cresceu, aí se relacionou com certos amigos, ela cresceu, casou, né? Teve filhos. Aí herdei o nome Angelice, que é do casamento. Ficou lindo, não ficou, gente? Tem nome mais doce, não tem. E aí, o que acontece? Geralmente, a gente se identifica com essa persona. A gente não se entende como espírito que ultrapassa o limite do nosso corpo e daquilo que a gente apresenta para o outro. E nessa apresentação para o outro, a gente trabalha, e a Jane, ela é esquisita, porque ela aqui é uma, na casa dela ela é outra, no trabalho dela ainda é uma outra, né? Ela é estranha, né, Jane? O povo lá em casa sempre fala isso. Então, como é que ela trabalha isso? A gente chama de máscaras, né? E ela vai trabalhar isso através da... Pode apertar ali. Sociedade... Deixa eu ver. Me atende. Fui. Família, cultura, sociedade e religião. Então, todas essas são as formas que a gente tem de se apresentar para o mundo e é como a gente vai trabalhando as nossas personas. Quanto mais a gente se dispor dessas máscaras, mais a gente encontra consigo mesmo. Mas, já vou logo dizendo que a máscara é necessária, pelo menos nesse momento. A gente precisa dela para se colocar, para se proteger e para entender o porquê que a gente coloca ela. Tá? Então, não dá para a gente tirar tudo isso de uma hora, como tira as máscaras. Não é dessa forma. Tá? Mas a gente tem que entender que a gente utiliza elas. E quanto mais a gente entender e se olhar, mais a gente vai entender o porquê que a gente utiliza elas em determinados momentos. Né? Deixa eu ver se ele me atende. Quer tocar comigo? Porque não sei porque que ele está me atendendo aqui. Olha lá, que rebelde. Alguma dúvida, gente? Não? Faço de tudo. Só não planto bananeira agora? Não, né? Olha lá. Isso, bota aí para mim que não está indo. Bom, gente, dentro do coletivo pessoal, a gente tem a sombra. A sombra é aquilo que a gente desconhece. Então, tanto Jung quanto Freud falaram sobre... Freud deu o exemplo do iceberg, né? Que a pontinha do iceberg é o consciente, é o que está no consciente, aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente conhece. E o resto, que são os 95%, está na sombra, no inconsciente. A sombra, geralmente, é rejeitada por nós. Esta sombra não é aceita porque a gente identifica as questões como negativas, porque a gente não sabe trabalhá-las positivamente. Ainda não. Então, aliás, hoje, gente, a gente vai fazer uma outra dinâmica. Quando alguém quiser falar, a gente leva o microfone. Vai ser melhor. Porque assim a gente não aumenta o tempo de aula repetindo e aí a pessoa já se expressa da forma que quer. Combinado? Aí é só levantar a mão que a gente leva. Então, essa sombra precisa ser trabalhada e aceita para que aqueles conteúdos venham para o consciente e fiquem melhores para que a gente possa compreender aquilo que faz parte da gente. Uma maneira muito boa de enxergar a sombra é através dos sonhos. Né? Os sonhos trazem para a gente, simbolicamente, aquilo que a gente não consegue identificar no consciente. Por isso, a análise dos sonhos é tão importante, né? Porque a gente tem sonho de desdobramento, a gente tem sonhos psicológicos, né? Esses sonhos simbólicos, então a gente precisa estar atenta. O que é aquilo? Né?
Aí, outra aula, a gente vai falar sobre sonhos, tá bom? Ali são os complexos. Uhum. Eu falei, esqueci. Dizem que nem todo mundo sonha colorido e sente cheiro e gosto das coisas. É comum isso? As pessoas sentem o cheiro, o gosto e sonham colorido? Porque eu sinto cheiro, gosto, sonho colorido. Não sei responder. Nunca li nada sobre isso. Alguém sabe responder? Gente, não sei responder isso, né? Porque assim, nunca li nada sobre isso. Jana, você sabe sobre isso? Jana não está aí. Bom, vou procurar saber. E a gente tá traz. E a gente traz, porque isso realmente eu nunca ouvi. Quem que quer falar? Até que ponto regressão, utilizar de regressão à vida passada pode ajudar a conhecer a sua sombra? Ô, pergunta boa. Então, gente, a gente vem para a casa espírita, né? E a gente começa a entender que a regressão não é o melhor caminho indicado. Por quê? Apesar da gente ter muita curiosidade de saber quem foi, por onde passou, o que aconteceu, e de algumas vezes a regressão ser positiva, porque ela ajuda a desfazer algumas coisas, alguns traumas que a gente tem muito forte que atrapalham o nosso caminhar, ela não é a melhor saída. Porque a gente trabalha a sombra muito lentamente, porque a gente não tem como administrar tudo aquilo. É muito conteúdo e tem coisas que a gente não está preparado para enfrentar. Então, por exemplo, vocês já perceberam, a gente estava falando do ego, como é difícil, quando a gente recebe uma crítica, da gente administrar essa crítica, da gente aceitar que a gente realmente é aquilo que o outro está falando e que não é muito legal. Você imagina você tomar consciência das coisas que você fez e de como você era, de uma maneira muito mais forte, e que talvez você não esteja ainda preparado para aquilo. Porque se a gente tem o véu do esquecimento que vem através do espiritismo, e a Jane vai falar muito hoje sobre o espiritismo, o que acontece? Esse véu é o que nos ajuda para que a gente não pire, né, na batatinha, porque a gente não ia suportar. E aí a gente vai parar no pinel, né? Porque a gente não está preparado ainda para isso. É devagar que a gente caminha. As situações vão nos trazendo aquilo que a gente já pode trabalhar, e ali a gente vai conscientizando e vamos lá. Por isso é que a gente tem muito cuidado, por exemplo, em terapia, para não fazer catarses direto antes da pessoa conseguir administrar aquilo. Porque na hora que ela faz uma catarse, esse conteúdo vem lá de dentro, vem para fora, ela está ali num estado de chora, entra em choque, né? Ou ri muito, entra diretamente com a emoção mais à flor da pele. E ali na terapia você tem como, controlar e ir aparando e trazendo a pessoa, calma, vamos lá, é assim mesmo e tal. Mais direto, você já pensou se você tem um filho que você ama de paixão e, de repente, você descobre a crueldade que você se utilizou para matar aquele filho? Ou o contrário. Ou ao contrário. Então, a gente entra em conteúdos que a gente não sabe quem a gente foi. E a gente sabe que a gente está evoluindo, mas o que tem para trás, gente, não deve ser bacana, mas faz parte da gente. Então, muitas das nossas reações, daquilo que a gente faz, do nosso comportamento, nos mostram quem nós somos. Vamos andando. Exato. Assim, a questão é da postura que a gente fala do observador, de quem somos nós. E aqui a gente não está falando que a terapia de vida passada de regressão não pode ser útil em alguma circunstância.
Em alguma circunstância específica, ela é. Até por isso as terapias de vida passada elas não são longas. Elas são curtas, porque as terapias são usadas para tratar problemas específicos. É diferente o tratamento das outras terapias. E quando nós estamos com profissionais conscientes deste processo e da responsabilidade desse processo, eles muitas vezes dizem assim, você não está pronta para esse processo, a sua terapia vai ser em outra metodologia, em outro método. Não é para você ainda nesse momento, porque pode ser que você não dê conta, ou até você, só para deixar um esclarecimento maior sobre isso, ou então você vai fazer o processo e você mesmo bloqueia. Por quê? Porque você não está pronto para ver, para entrar em contato. Ou o terapeuta ouve o que você falou, mas ele não conta depois para você, porque Exatamente. sabe que não é adequado. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Bom, então a gente tem ali os complexos, né, que são nós energéticos que se formam durante a nossa existência, porque determinados assuntos a gente não trabalhou ele de forma correta. É claro que a gente vem de vidas passadas e a gente traz também esses complexos com a gente. Então, se eles forem ativados, na verdade, eles podem ser potencializados ainda nessa vida, até incomodar a tal ponto que você vai buscar uma terapia e vai começar a trabalhar. Então, vamos pensar assim em complexos, né? Eu dei um exemplo da criança. A criança, que a mãe sai de casa, não foi esse o exemplo? Que sai de casa para trabalhar, ela ainda pequenininha, não compreende o que é trabalho, não compreende o que é necessidade de ganhar dinheiro, e ela entende que, mesmo que a mãe explicando para ela, que a mãe abandona ela todos os dias. Ali se faz um nó energético e ela desenvolve o complexo de abandono materno. E aí, quando ela cresce, ela carrega aquilo com ela. E as relações dela começam a se basear nesse abandono. Então, qualquer pessoa que faça alguma coisa com ela, que se afaste dela, ela entra com um processo de ciúme, de desespero, porque ela acha que a pessoa está abandonando. E, às vezes, a pessoa está só fazendo uma viagem, ou chegou mais tarde em casa, ou qualquer coisa assim, mas ela não conscientiza isso, porque ela não sabe de onde vêm esses sentimentos. Então, muitas vezes, a gente tem reações, o outro não compreende, porque ele não está dentro da gente, não sabe, e essas nossas reações não fazem parte daquilo, mas de uma coisa que está lá nesses nós energéticos e que a gente não compreendeu. E, geralmente, eles são reais. Muitas vezes reais, mas, geralmente, eles são reais porque acontece muito na infância, e na infância a gente não tem compreensão de tudo. Por isso que nas terapias a gente volta tanto na infância. Por que tem pessoas tão complexadas e outras que até sofreram coisas e não são? Tem pessoas que estão muito complexadas. Vamos ver o termo, né, também. Ela falou por que tem pessoas muito complexadas e outras não complexadas. Porque a compreensão daquele ser que carrega as questões de vida passada, aquilo potencializa e os nós vão só aumentando. Porque as pessoas veem o mundo de formas diferentes. A gente pode passar pela mesma situação, mas a forma de enxergar muda o entendimento e muda os sentimentos. Então, a mudança de olhar, e a gente vai trabalhar muito isso em autocura, é super importante, porque, às vezes, a gente encontra uma pessoa e ela dá bom dia. Se a Jane estiver mal com a vida, o que ela está querendo dizer com isso? E uma outra que ouviu o mesmo bom dia neutro, vai dizer, puxa, que simpática, bom dia, que coisa boa receber um bom dia. Aquilo que você escuta depende muito do seu estado interior. Por isso que, às vezes, uma pessoa fala uma coisa e gera uma confusão danada, porque a outra está num estado doentio ou enfermiço, ou um momento dela que não está bom, ela entende de uma forma e joga aquilo de forma diferente. Então, a gente tem que entender que todos nós passamos por isso, e se a gente compreende isso, as nossas relações ficam muito mais simples, muito mais fáceis. Então, vamos falar dos arquétipos. Já puxei o arquétipo. Arquétipos. Então, os arquétipos são esses arquivos que a gente tem dessas vidas passadas, levando em consideração que elas fazem parte desse coletivo.
Então, as nossas vidas passadas, a gente ali não trabalhou também só as nossas questões pessoais, mas tudo que envolvia aquilo que a gente vivenciou. E eles estão arquivados, guardados, e eles geralmente se apresentam em formas de símbolos, né? E eles podem ser positivos ou negativos. Compreenderam? Alguém tem alguma dúvida em arquétipo? Nós Não estamos... acredito que ninguém tem dúvida em arquétipo. Ou positivos ou negativos. Eu tinha dado o exemplo dos deuses, né? Então, a gente tem 9 deuses, eu não lembro nunca se é 18 ou... 9 deuses femininos e 9 deuses masculinos. Mas não faz muita diferença. Cada um com uma depende do característica, povo. né? Mas essas características, na verdade, são partes da nossa personalidade. Então, elas ativadas, você ativa aquela força que tem dentro de você, que é uma potencialidade. Então, eu tenho uma deusa que é mãe, que é nutridora, né? Eu tenho uma deusa que é ciumenta, mas que é toda poderosa. Eu tenho um Deus que ele é farrista, mas ele também ativa a criança interior, né? Que é tão necessário. Eu tenho outro que é super centrado, sério, até chato, mas ele também tem a disciplina para ir conseguir lutar por aquilo que ele quer. Então, assim, eu é que vou ativando essas forças. Se eu vibro no negativo e não conscientizo ela, eu vou ativar todas essas forças negativas. São os meus arquétipos funcionando. Você quer ver uma coisa? Vocês já perceberam quantas novelas utilizam nomes da mitologia grega? E vocês já perceberam as histórias que acontecem, como são, se você vai estudar mitologia grega, essas histórias vêm se repetindo. Isso tudo está no nosso inconsciente. Aí por isso que você não tira o olho na novela, porque está ligado às suas questões, ao seu inconsciente, ao consciente coletivo. E aí fica todo mundo vidrado lá. Nossa, a filha que não é mais filha dele, que é filha da outra, que matou fulano, que não sei o quê. Gente, isso é mitologia pura. A mesma Né? coisa os filmes. Já viram as séries dos filmes? Não só os seriados, que agora todo mundo vive pendurado na Netflix, mas os próprios... Meninas, os seriados da Netflix são qualquer coisa, viu? A galera lá em casa, ui. E aí, tem também... Mesmo até as séries de cinema, que elas vão se repetindo. E tem um cara que era Wolverine, e é um monte de coisa, e todo mundo... Como é que aquela história se constrói? É tudo dentro de arquétipo, de mito e de símbolo. Jornada do Herói tem muitos. Jornada do Herói. Jornada do Herói tem muitos. Dá o microfone para ele. Pode falar aí. Não, olha, gente, vocês têm que pedir... A gente pede o... Uma dúvida que eu tenho em relação ao arquétipo é a questão do... Nós podemos prescindir deles? Quer dizer, existe alguma cultura em que a gente poderia estar inserido, em que os arquétipos, ou os não arquétipos, seja lá o que for, podem potencializar a nossa capacidade de transformação? Né? Lembrando, bem, eu estava até um detalhe interessante, que todos os arquétipos, melhor, todos os deuses gregos, já que você citou os gregos, eles em determinado momento se transformam. Os Zeus, então, é uma doideira, eles se transformam toda hora em alguma coisa, ou em um animal, ou alguma coisa, mas eles têm uma capacidade de transformação violenta. Eles acreditam que eles se transformam para se relacionar com o ser humano o tempo inteiro. E é interessante isso nesses mitos e nesses deuses gregos, né? Essa característica da mudança. E você quer ver uma coisa muito interessante, que outro dia a gente estava conversando sobre isso? É que nós nos vemos como os mortais. Então, a gente tem muita vontade de participar desse Olimpo e a gente não participa. Então, quando a gente quer, por exemplo, saber de alguma vida passada, por que a gente quer saber quem a gente foi? Será que a gente ia entender se a gente não tivesse sido nada? Só um camponês? Ou até um bandidão? Só um bandidão, né? Então, a gente começa a entrar em contato. Aqui, o que a gente tenta fazer? A gente não está acionando esse Olimpo? Toda vez que a gente vai a Joana, vai a Deus, a gente está acionando os arquétipos, gente. Jesus é arquetípico. Então, a gente está, olha, lidando com isso. Só que a gente está fazendo de que forma? Positiva ou negativa? E a gente precisa entender que a gente precisa, aos poucos, ir saindo desses arquétipos tão fortes em nós, porque, por exemplo, se eu falar Deus como arquétipo para vocês, o arquétipo do Deus punitivo vive ainda dentro de cada um de vocês, e ele nos atrapalha.
Porque este Deus punitivo, que a gente vivenciou durante muitas existências, o Deus que pune, o Deus que, né, orgulhoso, né, o Deus que precisa que fique lá louvando, ele existe ainda. Por isso que a gente sente tanta culpa. E por isso que a gente não acessa esse Deus com tanta frequência quanto deveríamos. Porque, ao falar com ele, a gente tem que se desnudar. Então, esse arquétipo, à medida que a gente for conscientizando e liberando essa carga que o arquétipo, que esse arquivo traz para a gente vai resolvendo muitas das nossas questões emocionais. Quando a gente entende que ele existe na nossa vida, a gente começa, opa, peraí, então já estou entendendo, então não é bem assim, vamos lá. E aí transforma o pensamento, e o pensamento vai transformando os sentimentos, vai transformando as emoções, até você estar fluindo e a gente está já no automatismo. Já puxei o selfie. O selfie, gente, o que é o selfie? O eu profundo, o si mesmo, o Deus interior, né? O Deus imanente, que a gente vai falar agora, tá bom? Então, lembra da historinha que eu tinha contado? Eu não vou contar de novo, não, senão estou repetindo a aula inteira. Mas a gente precisa buscar isso dentro de nós. Por isso que a nossa necessidade de acessar esse Deus interior, ela se faz muito mais frequente do que a gente tem frequência de acessar. Porque a gente não acessa esse Deus. É num momento de dor, é num momento de precisão, é no momento onde a gente resolveu agradecer, mas a gente não faz isso com frequência. E oração, gente, a Joana fala, é um estado de ser. Você pode viver em oração. Porque uma oração também não é ficar ali, olha, fechados os olhos, não sei, não é isso não. Já que você puxou o assunto da oração, a gente já aproveita e adianta, porque o horário já está adiantado mesmo, então a gente vai adiantando algumas questões. Vejam, todas as vezes que nós iniciamos um curso, nós abrimos uma página do Evangelho e fazemos uma oração. Qual é o motivo? Não é para ser um ritual. Não é ritualístico. A história não é sempre fica aparecendo, porque, assim, as pessoas que chegam cedo para o curso das 2, aí tem uma página do Evangelho às 2, uma oração, aí encerra. Aula da 3h30, uma página do Evangelho, oração, encerra. E aí a gente vai repetindo a prática e pode parecer, em algum momento, que é apenas um ritual. Absolutamente. Porque se for só ritual, já não é mais oração. E não é dentro daquilo que a gente coloca como prática. O fato da gente abrir o Evangelho a cada curso é porque na nossa movimentação, vai lá, vem cá, agora então a gente tem um aparelhinho na mão que é uma coisa assim incontrolável. Então, entre um curso e outro, eu tenho que olhar para ele. Se acontece alguma coisa ali que eu acesse, naquele momento, entre um curso e outro, eu já saio de um curso e entro no outro de forma diferente. Porque eu não resisto. É claro que a gente tem algumas exceções. Eu estou falando daquela coisa irresistível que a gente hoje tem, eu tenho que olhar para a tela do celular. O corredor fica lotado lá fora, porque aqui, às vezes, não tem sinal. Aí o povo vai lá para fora, perde tempo, não volta. Pessoal, o que eu estou dizendo? Então, a gente precisa, de novo, fazer o quê? Voltar. Botar a presença e estabelecer de novo o contato. E a oração é para a gente fazer isso, não é... Já que a Joana está falando, só para a gente falar disso, a Joana está falando que é um estado de espírito, não são meia dúzia de palavras que a gente faz aqui na frente que vão fazer vocês orarem. Porque orar tem a ver com vocês, não com o que eu estou falando aqui. Então, a cada vez que a gente faz e repete a prática, ela tem um objetivo específico, não é um ritual, porque se for ritual, a gente já perdeu a essência do que a gente precisa fazer. Viver em oração seria
praticar as virtudes no seu dia a dia e, com isso, sei lá, deixar sair sua essência divina, alguma coisa assim? Vamos mudar. Quem vive a oração faz isso. Porque é um estado, gente, é um estado que a gente entra, é uma planificação de você mesmo, porque você entende. A hora que você faz esse encontro com esse Deus interior e começa a viver com este Deus interior como se vocês não tivessem separado, tudo que vier dele é positivo, é maravilhoso. Se você entende que Deus é amor. Se as nossas ações não são ligadas ao amor, se aquilo que a gente faz não está ligado ao amor, tem alguma coisa aí que está funcionando que é do outro lado, que é o ego. Por que eu estou agindo fora deste sentimento? Por que eu estou reagindo fora desse sentimento? Então, o estado de oração é... Não, é porque tinha saído, estão voltando. Então, é justamente, quando diz Joana do estado de oração, é por quando isso já faz parte da natureza do nosso espírito. Por isso é que ela fala que é um estado de espírito, é uma conquista que a gente faz trazendo para a nossa natureza essencial. Esse estado é um estado de gratidão. Então, esse estado de gratidão, gente, é que nos leva à individuação, que é o nível mais elevado que a gente pode chegar do que a gente conhece. Então, a gente vive para entrar nesse processo de individuação. Deixa eu levar o microfone lá atrás. A gente sente muito, às vezes o pessoal pede para a gente ficar paradinho aqui por causa da filmagem, por causa... Olha, não é, a gente frase não não é consegue. minha. Desculpa, Joana. Por favor, Sofia. Aprendi a deixar os dias mais leves, comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. A frase não é minha, é de Chico Xavier, pelo Espírito Meimei. Obrigada. Oh, que bom lembrar de Meimei. Um dia a gente fala melhor da história dela. É pelo lado de dentro, né, Sofia? É pelo lado de dentro, não é pelo lado de fora. Ela mandou um bom recado para a gente, viu? Vamos em frente? Vamos em frente. Vou mudar o slide. Pode mudar. Vamos falar um pouco desse Deus imanente, desse Deus transcendente, tentando trazer para nós, para a nossa compreensão, a diferença entre essas duas palavras. Amarás o Senhor teu Deus, por Huberto Roden. Como posso amar afetiva, intelectiva e até fisicamente um ser que é puro espírito? Como podem o coração, a mente, o corpo atingir esse objeto de amor? De fato, se Deus fosse apenas um Deus transcendente, puro espírito abstrato, só os puros espíritos o poderiam amar. Mas, sendo Deus, além de transcendente às suas obras, imanente em cada uma de suas criaturas, é possível que o amemos também com o coração, com a mente e com o corpo. Se Deus não fosse imanente em suas obras, ninguém o poderia amar com as faculdades do coração, da mente e do corpo. Como verdade, Deus é transcendente. Como beleza, Deus é imanente. Quando a verdade e a beleza se fundem numa grandiosa sinfonia, surge a estupenda poesia do cosmos, síntese de verdade e beleza. Humberto Roden não é espírita, é espiritualista, mas a Joana cita muito ele nos livros dela, e a gente sabe que as referências nos ajudam a entender, porque ela fala muito de Deus imanente, Deus transcendente, que são duas instâncias de um único Deus. Se a gente fala que Deus está em tudo, a gente, quando fala que Deus está em tudo, a gente esquece que Ele está dentro de nós. Se Ele está em tudo, como é que Ele pode estar fora de nós? Só que quando a gente pensa nesse Deus interior, nesse Deus imanente, Ele é limitado ainda por nós. O Deus que transcende, que vai além de,
esse a gente acessa com muita dificuldade, porque ele está tão além e tão espírito que a gente não consegue. Por isso, a gente precisa do Cristo para conseguir chegar a Ele. Por isso que ele fala que é o caminho. Porque, arquetipicamente, a gente precisa de uma imagem ainda, não para sempre, para se fixar. Por isso que o nosso passado, quanto mais a gente olha para trás, a gente tinha muitas imagens para entender esse Deus. Quanto mais a gente caminhar, menos a gente precisará delas. E mais de sensação, de sentimento, de situações que nos levem àquele ser através de um outro tipo de ligação. Isso é evolução. Porque a gente vem ainda com a necessidade dessas imagens, olha, isso tem muito tempo. Vocês muito vejam tempo. que a gente está transitando, saindo de uma fase em que a gente precisava de quê? Da fantasia. Era um pensamento mágico que a gente ainda tinha necessidade de ter. Na medida, igual mesmo como funciona com as crianças, né? Que passam pela fase do pensamento mágico para depois conseguirem absorver essa coisa mais real. Não é assim que acontece? Nós, na evolução como espécie e como espíritos, também passamos por essas fases. Então, é muito mais fácil, a gente aprendeu ao longo desses 2000 anos, quando a gente começou a falar de Jesus e desse Deus que Jesus trouxe para nós, é muito mais fácil, às vezes, a gente entender que ele está lá fora, porque estando fora fica longe. Mas quando a gente começa a trazer, a entender esta imanência, quando a gente começa a entender e a trazer isso para dentro de nós, a gente está trazendo para perto. Está trazendo esse Deus, que é o nome que a gente aprendeu a dar, para perto de nós. E só assim a gente consegue compreender e mudar a pergunta. Não é onde Deus está, mas onde Ele não está. Ele, na verdade, se utiliza da sua própria criação para se manifestar. Ele se manifesta através de tudo que ele criou. É como a gente entende Deus. Por isso, Jesus falava que o maior mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Era único. É um só. Porque aqui, se eu não amo o outro, como eu amo a Deus? Ele não está no outro. Ele não está em mim? Ele não está em tudo? É uno, gente. Não estamos separados. Agora, esta força que me faz entender como tudo e como eu estou interligada a toda esta criação, que é o próprio Deus que se manifesta, eu não consigo, se eu não desenvolver esse amor, a amar esse Deus, porque ele não está fora dela. E a gente começa a perceber ali porque o self é que tem que se manifestar e não o ego. Porque quando eu permito que Deus se manifeste por mim, é quando eu sei que estou agindo dentro do amor. Quando eu me distancio disto e começo a agir através do ego, eu não estou permitindo que Deus se manifeste através de mim. Entenderam a lógica? Fecharam? Tem alguém que ficou com dúvida? Embaralhou? Na verdade, às vezes embaralha um pouco. Eu quero dizer para vocês que a gente vai tornar a falar desses assuntos ao longo dos nossos encontros, das nossas aulas. São conteúdos que nós vamos tornar a trazer. E, às vezes, a gente chega no momento e diz, tá, agora ficou. Naquele dia não entendi nada. Naquele dia ficou esquisito, como eu. Vamos lá. Vai ou não vai aí? Sois deuses. No capítulo 10 do Evangelho de João,
encontramos o quase apedrejamento de Jesus pelos judeus que o questionavam acerca da sua identidade, acusando-o de blasfêmia. Ele respondeu-lhes citando parcialmente o Salmo 82. Não está escrito em vossa lei, sois deuses? Deixamos aqui a questão colocada ao benfeitor Emmanuel no livro O Consolador acerca desta afirmativa do mestre. Questão 302 do livro O Consolador. Como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus, sois deuses? Em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. O Espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos. Dons sagrados, tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Entretanto, os poucos que sabem crescer na sua divindade, pela exemplificação e pelo ensinamento, são cognominados na terra santos e heróis, por afirmarem a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procuram alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. Esse sois deuses causa muita polêmica dentro do espiritismo, viu, gente? Porque alguns dizem que Jesus não falou isso. Que isso, na verdade, ele utiliza de alguma coisa que foi falada e ele faz uma afirmação em cima disso. Vocês não falam sois deuses? Mas ele se utiliza para que a gente compreenda. Quer dizer, se você fala, como é que você não entende isso? Ele reafirma. Então, Emmanuel vem esclarecendo. E quando ele fala, o Espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos, dons sagrados tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Do que ele está falando? Aí a gente vai lá na Joana. Aí a Joana explica para a gente que as nossas potências são neutras. Né? Se a gente for pensar naquilo que a gente tem, né? Raiva, medo, amor, alegria, elas são neutras, elas não são boas nem ruins. A gente é que aplica elas de forma negativa. Vocês concordam? Se eu falar assim, o medo é bom, vocês vão achar que o medo é bom? Por que o medo é bom? Ele defende a nossa vida, né? Ele diz o teu limite. Agora, eu posso utilizar o medo de forma negativa? Posso. Ele me paralisa, ele me bloqueia, ele não permite que eu vá para frente. Ele me traz sentimentos angustiantes, mas é uma potência divina. Eu é que, por não estar em equilíbrio, não consigo usar equilibradamente. Se eu falo assim para você, amor é bom? E aquele amor assim, pegajoso, né? Que não larga de jeito nenhum. Eu não estou usando ele de forma equivocada. Eu levo para a posse, eu levo para o egoísmo, né? Então, assim, ele pode ser elemento de destruição ou de salvação. O como eu utilizo essas potências é que vai dizer se eu estou indo no caminho certo ou não. Através de que... A perseverança e a teimosia, né? A teimosia seria o extremo. Estou me lembrando aqui da perseverança, que é uma coisa boa, e a teimosia, que é distorcida, né? Exatamente. Então, quando ele fala sois deuses, ele está falando de toda essa herança divina, de todo esse Deus interior, dessas características divinas que todos nós possuímos, mas não nos enxergamos. Por quê? A gente é mortal, a gente não faz parte do Olimpo. Não somos os deuses. Somos os mortais. É isso? Não é isso. Não é.
Isso é pegadinha, Nós somos não os é? heróis, gente. A gente só não consegue ainda atingir essa consciência divina. A gente não consegue se entender porque a gente está circunscrito na persona, no nosso corpo físico e na nossa vida desta existência. A gente não se enxerga, não enxerga a sombra, não enxerga o que foi e o que ainda poderá vir, as nossas potencialidades, o que a gente pode fazer. A gente não enxerga, a gente não acredita. Porque mesmo sendo espíritas, sabendo das reencarnações e ainda do que virá, e sabendo que seremos seres angelicais, a gente fica com pensamento nisso aqui. Nos 5 sentidos, no nosso corpo, naquilo que a gente acha que é, aonde a gente cresceu, no meio que a gente vive, é só isso? Isso é o que limita a gente. É isso que faz a gente não andar para frente. A partir do momento que a gente tiver essa consciência maior, a gente vai fazer o que a gente quiser. Porque não temos a necessidade de nos colocar esses limites. Os limites que a gente coloca são outros, é outra história. Mas aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente gostaria de ser, de fazer, de desenvolver, tudo isso é possível. A gente é que acha que não é. E é por isso que a gente se amedronta diante da vida. Porque está tudo aqui. Mudando isso aqui, mudando a visão, a gente chega onde a gente precisa ficar. Enquanto a gente estiver com essa visão pequenina da gente, a gente não vai. E aí a gente fica com aquele pensamento equivocado, espírita, que eu tenho que ser muito humilde, pobrezinho de mim. Isso não é humildade. E muitas vezes ela se apresenta como falsidade. Bom, vamos falar do diário. Nós estamos ainda completando a aula passada que a gente não conseguiu. Aí, a gente... porque esse é um conteúdo que é muito técnico. A gente já tinha falado na semana passada que a aula da semana passada, que se prolongou para essa, trazia um conteúdo muito técnico, de forma que a gente pudesse, de alguma maneira, acessar os termos que nós vamos utilizando, porque Joana de Ângeles usa toda a terminologia da psicologia analítica de Jung. Então, lembrando um livro da Joana que fala bastante desses termos de Jung, associando aos termos também que nós usamos no Espiritismo, que é o livro Triunfo Pessoal. O livro Triunfo Pessoal, nos seus primeiros capítulos, Joana fala de todos esses aspectos da psique e faz uma associação com os termos usados na nossa doutrina espírita. E com esse conteúdo bem pertinho de nós, vai ficar mais fácil acessarmos algumas coisas que nós continuaremos falando daqui para frente. Não era nossa intenção ou nossa pretensão dar uma aula de psicologia analítica, porque não é esse o nosso propósito. Mas como Joana usa muito a estrutura da psique, ela fala muito desses termos, nós trouxemos esse slide para dar algum esclarecimento, alguma luz para muitos de nós. Quem já conhece, tirou de letra, não tem dificuldade, mas muitos de nós não têm ainda domínio sobre essa coisa que é básica na psicologia analítica de Jung, que Joana usa o tempo todo nos livros da série psicológica. Quem gostou do tema vai precisar fazer trabalho de casa, não é? E se aprofundar nessas questões. Ok, pessoal? Então, a questão do diário. Para quem está chegando agora, nós, desde o primeiro encontro, recomendamos que fosse feito um diário. A cada final de encontro, nós deixamos algumas perguntas que são para serem respondidas, mas não é para trazer na semana que vem, não. É para guardar com vocês. E vocês irem acompanhando
todas essas questões ao longo desse processo, que a autocura é um processo, o curso é um processo. Quando chegarmos lá no final do ano, nós podemos revisitar essas questões e podermos ver que respostas eu dei a essas perguntas. Qual foi o meu processo? O que foi que eu aprendi com essa história? O que eu trouxe, pude trazer para a minha vida para fazer esta autocura? Então, ao final de cada encontro, nós temos 3 perguntas para o diário. Aquilo que foi trabalhado aqui é o que vocês têm na consciência de vocês sendo ativado. Então, o importante de se trabalhar essas perguntas é porque, durante a semana, vocês têm um tempo de digerir, de trazer o que vocês ouviram para a sua vida, para ir olhando as questões. E, olha, gente, vai aparecendo tudo na semana, tá? É na semana que dá a zica sobre tudo que vocês vão ouvir. Então, primeira pergunta: quem me guia? O self ou o meu ego? Meus conflitos de hoje estão ligados a um comportamento egóico? Em que momentos permito que o self se manifeste? Perguntas para levar para o diário, para o caderninho. E não é para responder agora. Vai respondendo ao longo da semana, porque semana que vem as perguntas serão outras. Ok? Sim. Repito. Primeira pergunta. Deixa eu só fazer um adendo nessas perguntas. Eu acho que a gente colocou ela de uma forma assim. Quando a gente pergunta quem me guia, o self ou o meu ego, não é para vocês responderem e pronto, acabou, não. É para vocês fazerem essa pergunta antes de cada situação vivenciada. Quem está me guiando neste momento? É uma reflexão a cada situação que você encontrar. Por isso a gente trabalha ela durante as semanas, porque ela vai, olha, você vai acendendo ali, olha, a percepção de uma forma diferente de ver, né? Vamos repetir, porque algumas pessoas não conseguem enxergar bem aqui o slide, né? Então, primeira pergunta, são 2 numa só. Quem me guia? O self ou o meu ego? Segunda pergunta. Meus conflitos de hoje estão ligados a um comportamento egóico? Ou seja, quais os conflitos que eu estou vivendo neste momento? Não é hoje, quinta-feira, não. Neste momento, quais os conflitos que eu estou vivendo? Está ligado a um comportamento estritamente do ego desequilibrado. É bom a gente falar. Que ego, a gente fica falando tanto do ego. A gente estava falando na aula anterior, a gente não pode satanizar o ego, coitado do cara. Todo mundo, daqui a pouco, ninguém toma assim, não quero ter isso. Não quero ter ego. Não, a gente precisa dele. Senão, aí vai para o pneu mesmo. Aí é que é internado de vez. Terceira pergunta. Em que momentos permito que o self se manifeste? Ok? Fomos. Então, a aula que seria hoje fica para a semana que vem. E a gente... Está na hora da gente fazer, então, a nossa meditação. Quer vir para cá? Qual terra que o divino agricultor cuidou para em ti a semente. O amor divino inunda-me de paz. Sua presença conduz-me ao próximo, que passo a amar. Descubro-me em falta para com Deus e para com meu irmão. Por fim, amo-me e renovo-me, pleno, regozijando-me no amor, que é a meta essencial da vida. Que cada um de nós possa sentir esse Deus interior,
em conexão direta, As densas plena, trevas do mal constante. que Adão provocou, Esse Deus que nos ama, que nos permite que erramos e através do erro que a gente possa aprender. Esse Deus que nos guia e que nos chama, nos convoca a todo momento a mudar as nossas atitudes, a mudar a nossa maneira de ver a vida, pois a vida foi feita para ser bela, sentida e nos trazer muita felicidade. Que cada um de nós possa ir em busca da sua própria felicidade, deixando para trás a culpa e todo pensamento negativo que só nos impulsiona para baixo. Porque nosso caminho é em direção a Ele, com Ele, nele. Agradecemos, Senhor, aos nossos irmãos maiores que têm nos ajudado nessas semanas, que continuarão conosco. A cada semana, a cada compreensão, a cada despertamento. Que possamos estar juntos, mas que possamos nos lembrar que nascemos, Senhor, para viver em comunidade, nos relacionando e aprendendo a nos relacionar, para que possamos amar a Ti, ao próximo, como a nós mesmos. Obrigado, Senhor. Fica conosco. Graças a Deus. Graças a Deus.